Vamos lá, nesse vídeo vou demonstrar para vocês por que as ações são veículos eficientes de construção patrimonial e geração de riqueza a longo prazo. Vou trazer estudos comparativos, análises mais aprofundadas, abrangendo 8 pontos principais. O primeiro deles, por que investir em ações. O segundo ponto, quais são as vantagens e os riscos dessa classe de ativos. Terceiro ponto, qual o racional adequado para você construir riqueza em bolsa de valores? Quarto ponto, por que é ruim vender uma ação tão lucrativa da sua carteira? Quinto ponto, o que é mais importante? Timing de entrada no mercado ou estar exposto a esse mercado durante um longo período de tempo. Sexto ponto, saiba escolher os seus jogadores. Faça uma alocação setorial competente e traga também algumas small caps. Sétimo ponto, volatilidade é boa para você, eu posso te provar com um estudo específico que eu vou trazer aqui para você. Oitavo ponto, vou destacar 2 ações de oportunidade, empresas que vêm crescendo fortemente seus lucros, mas o mercado parece não ter precificado a qualidade desses ativos. O nosso vídeo será completo, dinâmico e abrangente. Eu tenho certeza que o conhecimento aqui ele vai agregar bastante para a sua caminhada como investidor, permitindo que você faça escolhas mais seguras e assertivas com seus investimentos. Se eu te ajudar, eu peço que você colabore com o meu crescimento, deixe o seu like, a sua inscrição, falta muito pouco para a gente atingir os 20 mil inscritos aqui nessa comunidade. Bora pro vídeo. Primeiro ponto, por que eu deveria considerar sequer investir em ações? Vamos lá, galera. Quando você compra uma ação, você compra uma pequena participação dentro de um grande empreendimento, como no caso da Itaúsa, que você leva uma cesta de outras ações. E vejam que dentro dessas empresas que compõem o portfólio da Itaúsa, existem diversos administradores, gestores, gerentes, operários, todos eles trabalhando com um único objetivo, de gerar lucro no final do dia. Então vejam que aqui você tem uma confluência de fatores com o objetivo de colocar lucro no bolso do acionista. Mas será que esse pessoal foi competente em gerar lucratividade nos últimos 10, 15, 20 anos? Bom, de bate pronto, a gente já percebe que os caras sabem fazer conta, eles sabem alocar muito bem o capital. Isso fica claro quando a gente percebe que o lucro líquido saiu de 1,9 bilhões em 2008, alcançando em 2023 a cifra de 13,4 bilhões e agora em 2024 deve ser um lucro ainda superior a essa cifra. Então, os lucros vão crescendo ano a ano com consistência. Então, percebam que quem lá atrás colocou uma parte do seu próprio patrimônio alocado junto às ações da Itaúsa, utilizou essa empresa como um veículo de crescimento patrimonial. E aqui nesse estudo que eu mesmo conduzi, nós temos um investimento de R$100 mil na Itaúsa em janeiro de 2009, o carrego dessas ações reinvestindo todos os dividendos, sendo beneficiado também pelas bonificações. O primeiro ponto aqui é que a Itaúsa ela gera muitas bonificações, então é importante olhar também para o crescimento no número de ações. E vejam que esse investidor sai de 16.600 ações para alcançar agora, em 2024, 94.900 ações, quase 95 mil ações. E o crescimento patrimonial foi gigantesco. Lembrando que aqui foi realizado apenas um único aporte em janeiro de 2009 e de lá para cá ele reinveste todos os dividendos e também é exposto às diversas bonificações. Com isso, nós temos a Itaúsa transformando R$100 mil em quase R$1 milhão no período aqui de 15 anos. Então, apenas 15 anos carregando a ação, esse investidor conseguiu multiplicar quase 10 vezes aí o patrimônio investido. Porém, nem tudo são flores. Se por um lado você tem a grande vantagem de se associar a grandes marcas, permitindo que gestores competentes façam a gestão de uma pequena parcela do seu patrimônio, ajudando a impulsionar o seu crescimento patrimonial, nós temos também o risco e principalmente o risco não sistêmico, a perda de fundamento de uma ação ou até mesmo a fraude contábil. Isso é o tipo de coisa que infelizmente ainda acontece no mercado financeiro. Nós tivemos recentemente o caso da Americanas, nós tivemos uma perda de fundamento terrível também com as ações da UIBR e também a IRB Brasil, que fazia algumas manobras contábeis no balanço. Eu sei que hoje está super em voga a concentração de recursos em poucas ações. Porém, a diversificação ela serve para te proteger desse tipo de coisa que você não consegue ver, você não consegue filtrar. Então tinham vários analistas acompanhando os resultados da IRB, entretanto apenas a esquadra plotou esse problema e depois nós tivemos esse desdobramento terrível. Então uma diversificação moderada te protege desse tipo de coisa também. Terceiro ponto, qual o racional adequado para construir riqueza em bolsa de valores? Como nós vimos, as ações elas conseguem entregar um grande crescimento patrimonial
patrimonial, seja pela distribuição recorrente de proventos ou até mesmo pela evolução da sua cotação. Mas isso demora um bom tempo para acontecer, né? E muitas vezes a volatilidade do mercado ela vai acabar expulsando boa parte dos investidores. Então a volatilidade é algo com o qual você tem que se acostumar, né? O seu patrimônio vai oscilar, ele vai expandir, vai encolher, mas a longo prazo não tem jeito. As boas ações elas vão alavancar o seu crescimento patrimonial. Nesse contexto é importante cultivar também a visão de sócio, evitar o giro frenético de ativo, porque quanto mais você gira, mais você dilui patrimônio, né? Você tem que, na verdade, acumular boas ações e deixar o fator juros compostos, o fator tempo, de fato, ir multiplicando, impulsionando o seu patrimônio. Então é importante também cultivar essa visão, né? Na verdade, você vai vender uma ação quando ela começar a apresentar perda de fundamento. Eu sei que essa é uma zona cinzenta, difícil de identificar, é por isso que você tem que ir acompanhando também trimestralmente os resultados, percebendo se está havendo piora, deterioração dos resultados e se perguntar se vale a pena ainda continuar com aquela empresa. Mas se a empresa vem reportando lucros crescentes e continua muito saudável, não tem por que retirar uma boa empresa da sua carteira de investimentos. Quarto ponto, por que é tão ruim vender uma ação lucrativa? Pessoal, vejam que hoje nós temos muitos investidores que ao ver uma ação se valorizando demais, vão lá e vendem 25% da posição, 50% da posição, para alocar numa ação que ficou para trás. Isso eu considero um erro extremamente grosseiro. Por quê? Porque você está vendendo seu centroavante importante que está marcando ponto para sua carteira de investimentos e pior ainda, para alocar esse recurso no jogador que não está entregando rentabilidade, não está entregando resultado para sua carteira. Então isso te penaliza duas vezes mais. Por quê? Primeiro você está tirando algo que está melhorando a performance dos seus investimentos para alocar em algo que só puxa os seus investimentos para baixo. Então muito cuidado ao fazer esse tipo de movimento. Quando a ação vai se valorizando, você tem que avaliar de acordo com os resultados e também com o cenário macroeconômico. Então veja que se existe perspectiva de crescimento de lucros, para que você vai vender uma ação que vai continuar te entregando um dividend yield crescente no médio e longo prazo. Assim como essas três ações demonstradas aqui no gráfico mais retorno. Então vejam que enquanto a Selic entregou um retorno de 1000% de 2002 até 2024, nós tivemos aqui a Sanepar entregando um retorno de 3.400%, o Banco do Brasil 4.400%, mas apenas para aqueles investidores que permaneceram comprados no ativo. Quinto ponto, que é mais importante, market time ou tempo no mercado. Galera, tem um estudo espetacular aqui da Economática que mostra a importância de você, mais uma vez, não ficar girando muita carteira, não realizar movimentos bruscos, porque você acaba perdendo as melhores fases do mercado. Vejam que nesse gráfico de 2009 até 2024, quem perdeu os 10 melhores dias abriu mão de metade da sua rentabilidade. E como a gente não tem como prever quais serão esses melhores dias, a melhor coisa é permanecer comprado em bons ativos. Outro ponto interessante também é esse gráfico de evolução patrimonial de acordo com a estratégia de alocação. Vejam que nós temos aqui três alocações distintas. A primeira delas é a alocação divina, né? Onde o investidor sabia exatamente os fundos do mercado e fez a alocação naqueles fundos. Agora, aqui na segunda melhor performance, é do investidor que alocou apenas em janeiro e seguiu carregando as ações. Então ele não se preocupava tanto em acertar os melhores fundos, entretanto se preocupava em realizar o carrego perfeito, né? Sem ficar girando tanto a sua carteira. E por fim, a linha azul é justamente daquele investidor que seguiu as recomendações de mercado. Então vocês sabem que no momento de estresse econômico, de crise, o mercado vem como um todo sugerindo que você venda ações e compre renda fixa. Porém, essa sugestão surge justamente no fundo de mercado, quando na verdade você deveria estar comprando ativos. Então esse giro frenético, ele acaba diluindo bastante rentabilidade. Vejam que esse terceiro investidor que seguiu as recomendações do mercado teve uma performance bem parecida com o CDI do período. Então era melhor ter permanecido na renda fixa com menor risco e tendo a mesma rentabilidade. Então vejam mais uma vez, permanecer estático parece ser a melhor estratégia para o investidor de longo prazo. 6. Um ponto importante, saiba escolher os seus jogadores. Galera, não adianta você trazer setores mais complicados para sua carteira que você sabe que vão sofrer o impacto direto dos ciclos econômicos, como o setor de aviação ou até mesmo o setor de varejo que trabalha com margens muito apertadas. Você tem que fazer aquele arroz com feijão bem feito, alocar naquilo que sempre deu certo aqui no Brasil a longo prazo, que são seguradoras, setor de saneamento, os próprios bancos. O setor financeiro sempre foi muito rentável aqui e sem dúvida o setor elétrico, gerador de proventos e altamente resiliente. Então essa tem que ser a base da sua carteira. Pelo menos 60% ou 70% da sua alocação estrutural tem que dar prioridade para esses setores, porque você quer
perenidade a longo prazo, nada de grandes emoções. Eu sugiro deixar uma pequena parcela da carteira para ações small caps, porque ações de baixa capitalização elas sofrem muito mais com a volatilidade, mas na retomada do mercado também são ações que entregam uma excelente rentabilidade se possuírem bons fundamentos. Sétimo ponto, a volatilidade é boa e eu posso provar. Galera, vejam que nós tivemos aqui muita volatilidade nos últimos 20 anos. Entretanto, sempre que a bolsa estava mais amassada, quando era instaurado o pânico no mercado financeiro, rumores de crise, foi justamente o momento no qual foram feitos os melhores negócios, bem aqui no fundo em 2016 e agora recentemente em 2022. Aqui eu tenho um controle cerrado da cotação histórica de vários ativos. Então vocês podem ver que justamente aqui nos fundos, em 2008 e em 2016, foram as melhores épocas para o investidor montar uma posição pesada em Itaúsa. Então em 2009 a ação custou R$ 6,01 e em 2016 a ação chegou a custar R$ 5,51. Porém, vejam que na retomada do mercado, já em 2018 e 2019, a cotação mais do que dobrou e entregou um caminhão de proventos na sequência, né? Outra ação que tem o mesmo comportamento são as ações da CEMIG. Vejam que em 2016, bem no olho do furacão da crise política e econômica aqui dentro, a ação chegou a custar R$ 4,29 na sua cotação nominal. De lá para cá, pegando uma excelente gestão, enxugando grandes despesas operacionais da empresa, aumentando também seu nível de eficiência, a gente tem uma evolução gigantesca da cotação e também excelentes bonificações e grandes dividendos, inclusive agora no ano de 2024. Né? Então quase sempre aqui no meio da volatilidade, no olho do furacão é que você vai fazer os melhores negócios, mas é claro que para isso é preciso estômago. Por fim, duas ações de oportunidade. A primeira delas, Unifique. Por que a Unifique poderia ser uma ação de oportunidade? Primeiramente, porque a empresa trabalha aqui com indicadores de rentabilidade muito elevados. Estamos falando de um ROI de 23%, um ROIC de 12,4%, uma margem líquida de quase 30%, mostrando alta eficiência das suas operações. Nós temos um endividamento controlado, praticamente não tem dívidas a empresa e trabalha ainda com um PL de 5,3 vezes e um P sobre VP de 1,23. Quando a gente olha para o gráfico de crescimento de lucros dessa empresa, é um crescimento consistente e bastante intenso, né, nos últimos 5 anos, mostrando que a empresa é bem lucrativa. Agora, apesar de estar entregando, inclusive nos últimos resultados, um crescimento de receita líquida, de lucro líquido, crescimento de EBITDA, ainda assim a cotação segue estagnada nessa faixa dos R$ 3 a R$ 4 há mais de um ano. Isso pode denotar que a empresa está mal precificada pelo mercado. Lembrando que nós temos aqui uma small cap que pode reagir muito bem num ciclo de retomada do mercado. A segunda ação é uma ação que eu tenho em carteira, falo bastante aqui no canal, são as ações do BR Partners. Percebam que o banco está há 5 anos bem lateralizado, ele não entrega crescimento da sua cotação, mas quando a gente olha aqui para os resultados, realmente aqui uma taxa de crescimento muito interessante. O banco não para de crescer receita trimestre a trimestre e trabalha com ROI gigantesco na casa dos 24%, margem líquida também de 34,7%, então indicadores de eficiência e rentabilidade extremamente elevados e não para de crescer também o seu lucro líquido. Vejam que houve um crescimento de quase 50% na comparação com o terceiro TRI do ano passado e ainda assim o banco segue bastante lateralizado, né? Então esse é o tipo de ação que quando acontecer uma retomada de mercado a gente pode ver um boom na cotação. Por quê? Porque a cotação segue pressionada com lucros ainda crescentes, né? Então, uma empresa para você acompanhar de perto, uma small cap muito interessante que atua no mercado de capitais. Agora, se você gostou desse conteúdo e quer ter um contato direto com a gente, com um acompanhamento mais próximo, sabendo exatamente o que fazer diante da volatilidade do mercado e até mesmo algumas análises que eu trago exclusivamente para a área de membros, considere assinar esse canal por apenas R$ 4,99. Esse é um investimento que vai gerar bons frutos para você no longo prazo, porque na nossa comunidade a missão primordial é transformar o pequeno investidor numa figura autônoma, realizando as suas próprias análises, construindo a sua carteira de maneira independente, sem precisar comer na mão de ninguém. Então é isso que a gente entrega aqui na comunidade do Upside Financeiro. Se fizer sentido para você, fica aí o convite e até o próximo vídeo.